liderança. A arte de comandar pessoas, atraindo seguidores e influenciando de forma positiva mentalidades e comportamentos. A liderança pode surgir de forma natural, quando uma pessoa se destaca no papel de líder, sem possuir forçosamente um cargo de liderança. É um tipo de liderança informal, quando um líder é eleito por uma organização e passa a assumir um cargo de autoridade, exerce uma liderança formal. O líder tem a função de unir os elementos do grupo para que juntos possam alcançar os objetivos do grupo. Para falar de liderança nos diversos segmentos, Café com Chaim recebe Gabriel Chalita. Chalita é doutor em Filosofia do Direito e em Comunicação e Semiótica, mestre em Direito e em Ciências Sociais e graduado em Direito e em Filosofia. Atuou em diversas ONGs e deu início à carreira política aos 19 anos como vereador e presidente da Câmara Municipal de Cachoeira Paulista. Em muitas conquistas nesta área, atuou como secretário da Educação do Estado de São Paulo, além de presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação, o CONSED, por 2 mandatos. Ao longo da carreira, publicou dezenas de livros, entre eles alguns best-sellers como Carta entre Amigos, Homens de Cinza e A Escola dos Nossos Sonhos. Já são mais de 12 milhões de livros vendidos. Falar do Chalita é uma missão difícil, né? Vocês viram o vídeo, mas mais do que isso, eu tenho orgulho e honra de dizer que ele é meu amigo. E, Chalita, obrigado por você ter vindo aqui hoje, viu? É uma honra mesmo te receber aqui no programa. Obrigado, Chaim. Bom tomar café com você. Café tem uma lembrança afetiva bonita, né? Da mesa, do compartilhar, do conversar. A gente está num momento tão tecnológico, né? O tempo todo a gente está aqui com o celular. Claro que o celular é uma coisa boa, a comunicação é uma coisa boa, mas é tão legal você ter um momento em que você possa tomar um café, olhar para um amigo, prosear, né? E nós são 20 anos de amizade. Eu pensei que fosse até cantar a música do Roberto Carlos, você é meu amigo de fé, meu irmão, camarada. Não, nós vamos conhecer. Você morre de ciúmes do Roberto Carlos, Eu né? tenho muitos ele ciúmes do fala Roberto Carlos. Que o Roberto Carlos... Não. Você já te disse que é empate, o empate. Se está empatado, tá bom. Por exemplo, mas você sabe que o negócio do café relembra um pouco o passado nosso, né? O árabe, né? Libanês, né? A gente lembra muito ali, o pessoal gosta muito de sentar. E aquele café que depois as pessoas, minha mãe lia depois... o futuro das pessoas pelo café, pela que coisa, borra do café. Borra, né? Do café é uma coisa fantástica. Então, bater um papo, a gente estava falando que ia falar sobre liderança, mas eu queria tocar um assunto, você tocou o assunto celular. Nós estamos vindo de uma pandemia, onde as crianças, os pais, está todo mundo muito perdido. Como agir nesse momento? Como é que é o pós? Como é que o pai hoje consegue liderar o filho, conversar com o filho? É liderar ou dialogar? O que você entende disso? Chaim, deixa eu só introduzir esse assunto do pai e filho, que você falou que nós somos amigos há mais de 20 anos, né? E o que nos uniu foi a educação. Eu nunca me esqueço que quando eu tive uma grande responsabilidade, né, como secretário de Educação e depois cuidar da FEBEM, que hoje chama Fundação Casa, a gente tinha um sonho ali de dar uma outra oportunidade para aqueles adolescentes, para aqueles jovens, né? E na época você me ajudou a arrumar emprego para os jovens que saíam da FEBEM, para que eles não fossem para o sistema penitenciário, para que eles não voltassem ao erro, né? E eu vou pegar esse exemplo da FEBEM para chegar na sua pergunta. Eu me lembro que quando eu assumi a FEBEM ali, e na época, né, o governador Mário Covas, depois o governador Geraldo Alckmin, aquilo era uma dor de cabeça. Tinha rebelião toda semana na FEBEM. Eu dizia assim, olha, para a gente quebrar esse círculo vicioso da FEBEM, você precisa estabelecer vínculos. Você precisa ajudar aquelas pessoas a terem uma história. E para isso, a gente levava os pais para a FEBEM, né? Eu me lembro que, Chaim, uma das grandes dificuldades que nós tivemos na unidade das meninas é que isso acontece inclusive em sistemas penitenciários também. Você passa perto de uma penitenciária em dias de visita, é uma fila de homens para visitar suas mulheres ou de mães para visitar os seus filhos. E na unidade das meninas ninguém ia, nem a mãe ia visitar a filha. A mãe visitava o filho e não visitava a filha. Aí, na época, eu convidei uma dermatologista chamada Denise Steiner. Eu falei, a senhora não aceita fazer um trabalho dentro da FEBEM, voluntário, de cuidar da pele das mães em dia de visita, de colocar botox para as mães das meninas da FEBEM?
E foi uma experiência extraordinária a gente ver que nós buscávamos elementos para estabelecer esses vínculos ali, para que aquelas pessoas pudessem ter uma outra história. E ali, muitas pessoas se recuperaram totalmente, porque a gente acreditou que pelo vínculo você construiria uma nova história. Hoje, pós-pandemia, que a gente vive uma epidemia de suicídios no mundo, de automutilação. Se você pegar os estados analisados pela Organização Mundial da Saúde, tirando países como o Brasil, que tem um alto índice de homicídio ainda, o Brasil, a causa morte e suicídio jovem é a causa 3, né? Que mais mata no Brasil jovem é homicídio, depois é acidente, depois é suicídio. Você pegar os países, né? Suíça, Dinamarca, Inglaterra, França, Alemanha, a maior causa de morte de um jovem é um jovem desistir da própria vida. A gente fala, inclusive, pouco, divulga os casos de suicídio, porque é um pacto internacional de que quanto mais você divulga, mais você fomenta isso. Mas é preciso falar sobre isso, sobre pessoas que têm uma dor tão grande que desistem da dor. Hoje você tem um outro surto, que é o surto da automutilação. Então, mas por que isso, a automutilação? O que acontece? Por que o jovem vai se mutilar? O que leva ele a fazer isso? A dor da alma dele é tão forte que ele prefere uma outra dor que não a dor da alma. Então ele se corta, né? Os homens geralmente é na perna, nessa parte, as mulheres aqui e no braço. E é uma dor imensa que eles têm. E aí, Chaim, isso chama-se ausência de vínculo. Volto ao que você falou. O celular é uma maravilha. A gente paga a conta com o celular, você fala com o seu avô que está do outro lado, com o seu pai, você pesquisa, você chega a conclusões, você passa mensagem. Não é que seja um erro isso, só que o ser humano é um animal social, ele não é um animal tecnológico. A gente precisa se socializar, você precisa da relação com as outras pessoas para isso. Então, se você passa, a média do brasileiro é 5 horas por dia no celular. 5 horas? 5 horas por dia. Nossa. Você dorme 8 horas, 9 horas. 5 horas é a média. O cara precisa dormir 8 horas e fica 5 horas no celular. 5 horas no celular. Possível. É assustador, é a média por dia. E as pessoas podem entrar no celular, vocês estão acompanhando agora, tem um lugar que você vê qual é o seu uso diário do celular. Você vai ver que está ali. Deixa eu ver 4. o meu. Veja o seu. Hoje, não, tá meu pé baixo, vai. Nem vou olhar. Mas é assustador isso. E nós não somos animais tecnológicos. Você precisa expandir os seus afetos. Aí o pai fala assim, mas eu tento proibir o meu filho de usar o celular. Ele proíbe. Ele proíbe. Mas ele dá o exemplo. Mas ele usa o tempo Você todo. me lembrou agora que eu estava comentando com você na escola, um cara foi dar uma palestra, aliás, ele é do Facebook, disse que na hora que estava acabando, chegou um menino de 8 anos chorando para ele. Você tem como me ajudar? Claro. Como é que eu faço para meu pai me dar atenção? Ele fica o dia inteiro trabalhando, chega à noite em casa, ele fica com o celular, ele não olha para mim, ele não liga para mim, não fala comigo, e a hora que eu vou chamar, ele manda, e não deixa eu mexer com o celular, mas ele, que fenômeno é esse? São os velhos que estão mais viciados que as crianças, é isso? O celular, ele acabou sendo um depositório de carências. Então, assim, você está sozinho, aí você está mais velho também, você vai se viciando em coisas ali, né? Entra nas redes sociais, nas mídias sociais, vê joguinho, vê filme, vê mensagem. Antigamente, né, a gente falava do vício do e-mail, porque só tinha um e-mail. Então a pessoa toda hora entrava ali para ver se ela tinha recebido o e-mail ou não. E as empresas, toma cuidado com isso, não fica... Agora imagine agora, com todos os canais de comunicação que você tem ali. Então, na verdade, você tá colocando os seus afetos aqui. E você tem que colocar os seus afetos aqui. Você com o seu filho, com a sua filha. Eu não sou daqueles que acham, né? Não, então proíbe totalmente o celular. Não é proibindo, é expandindo o território dos afetos. Então, o que eu posso fazer para o meu filho não ficar grudado no celular? Vai jogar bola com ele, vai fazer piquenique com ele, vai passear com ele, vai andar com ele. Vai ver um teatro com ele, vai ver uma peça, deixa ele fazer algum instrumento musical, um outro tipo de aprendizagem. Você vai dando outras possibilidades para ele e cria algum contrato, uma regra. Olha, durante a comida ninguém vai ficar com o celular, a gente vai olhar um para o outro, porque é gostoso a gente estar junto. É o contrário, né? Os caras dão o celular para ele poder... Ficar quieto. Para ele ficar conversando com os amigos que ele leva para o restaurante, é isso, né? Ou
cada um no celular. Tem 4 pessoas sentadas no celular e está cada um ali olhando para um celular e você não tem troca, né? Não tem diálogo. Isso é consequência. Qual é a causa disso e como tentar amenizar isso? A causa, assim, o ser humano ele tem um caminhão de possibilidades dentro dele. Nós somos seres da emoção. Vejam que durante muito tempo eu estava falando do suicídio. A França hoje ela debate muito se ela não exagerou na parte cognitiva, que é importante no processo educativo. O que é a parte cognitiva? Você precisa formar um engenheiro que saiba construir, você precisa formar um médico que saiba operar, que saiba atender, você precisa formar um professor que saiba dar aula, um advogado que saiba pleitear. Essa é a parte cognitiva. Parte cognitiva. Okay. Então você vai trabalhar com uma parte cerebral que desenvolve uma série de instrumentos para que você possa ser um profissional daquela área. Só que você tem uma outra parte, que é a parte emocional, que a gente chama das socioemocionais, né, dos pilares socioemocionais. Está muito em evidência. Essa é a carência do mundo. A China hoje, que é o primeiro lugar no PISA em educação, eles têm aula de música todos os dias em qualquer escola chinesa. Dessas escolas que você pegar, as mais bem avaliadas pelo PISA, eles desenvolveram um processo de musicalidade. Primeiro que a música desenvolve matemática também, mas a música é um dos processos de desenvolvimento das suas emoções. Eu não sei se a China é um exemplo para a gente não, porque eles botam os meninos 10 horas estudando. Das né? 7 da manhã às 10 da noite. É tudo bem, acaba por... Mas tudo bem, vamos sair um pouquinho da China. Vamos para a Finlândia. Pronto, aí tudo bem. Finlândia. Vamos para a Concept. Pronto. Que tem teatro, que tem música, que tem mentoria para os alunos se desenvolverem, não, que tem Finlândia, liderança. que é considerada, aliás, foi de lá que nós trouxemos essa ideia da Concept, pegou o que tinha de melhor no mundo, não fomos na China. Pegamos Singapura, pegamos Finlândia, um monte para ir tentar entender como é que aquele país, aquele pessoal é feliz. Eles são felizes. O que motiva isso, a felicidade do pessoal na Finlândia? O que é? Emoção. A felicidade mora na emoção. A felicidade não mora na razão. A felicidade mora na sua dimensão emocional. Quando você quer lembrar da sua infância, você faz uma, né? Peraí, deixa eu ver. Deixa eu lembrar da minha mãe um pouco. Isso é emoção. Vou lembrar de onde eu vim. Emoção. Vou lembrar as dores que eu tive. Emoção. Você precisa conseguir trabalhar com as suas emoções. Vou lembrar das minhas imperfeições. Uma das causas assustadoras, né? O Japão foi um país que foi combatendo isso, porque ele era o campeão em suicídio. O que acontecia com um aluno no Japão, né? Isso aí. Ele ia mal na escola, tinha vergonha do pai e da mãe e se matava. De vergonha dos pais. Aí eu disse assim, não, você não precisa ter vergonha do seu pai e da sua mãe se você tem imperfeições, porque o ser humano é feito de imperfeições. A gente é imperfeito. Talvez na dimensão da criação, Deus nos tenha feito imperfeitos para nós precisarmos uns dos outros. Então, como eu sou imperfeito, eu preciso de você. Você precisa da sua mulher, você precisa das pessoas que trabalham com você, você precisa das suas filhas, você precisa dos seus amigos, você precisa de médico, porque você está doente, você não sabe tudo. Quando você tem essa noção das próprias imperfeições, você trabalha melhor as suas emoções, porque você erra, você perdoa os seus erros. O auto-perdão é um processo emocional também. E esse pai que nós assistindo agora, que nós temos aqui um público de todo estilo, nós temos... público impressionante. Quando a gente entra na mentoria, como vem retorno, eu fico tão gratificado quando você fala das comunidades, como você vê tanta gente colocando, relatando os problemas das comunidades. Vamos pegar esse público. Esse público, o pai tem que trabalhar o dia inteiro, a mãe trabalhar o dia inteiro, o filho ali fica meio que solto. Na época da pandemia ficou muito transparente isso, eles ficaram todos isolados num só quarto. Como esse pessoal pode ajudar esse filho? É na educação pública? É no local que ele está? Como é que ele pode, esse pai que trabalha o dia inteiro, chega na casa, quer levar comida? Nós estamos falando da classe que ainda tem celular. Vamos pensar naquele que não tem. Como é que esse cara consegue neutralizar isso? Como é que ele pode ajudar isso? A gente está fazendo um programa que chama Café com Chaim. Café com Chaim. Toma café com seu filho. Conversa com seu filho. A conversa, ela é o primeiro elemento proporcionador de processos educativos. Conversa não é inquérito, não é inquisição. Sua mãe está aí? Comeu? Tudo bem na escola? Algum problema? Isso não é conversa. Conversa. Conversar é sentar no chão com o filho, é sentar no momento que você vai comer, como é que foi o seu dia. Conversar é falar das próprias imperfeições.
Meu pai, que nunca pôde estudar, né, veio de uma família com muitas dificuldades no Líbano, vieram da guerra. Meu pai tinha um prazer de conversar, de contar histórias dele. Eu ficava deitado no colo dele, ele me contando histórias que o pai contava do Líbano. Do Gibran Khalil Gibran. Meu pai, que nem sabia, né, ler direito, foi aprendendo a ler aos poucos. E ele te motivou muito a você escrever esses 93 livros? Foi uma coisa tão interessante que quando meu primeiro livro, meu pai chorava muito, assim, eu tinha 12 anos, né? E era engraçado porque minha mãe achou bonito, mas não entendeu direito aquilo, né? Que é isso? Pra quê? Pra que isso, né? Vai fazer medicina, ou vai ter comércio ou medicina, né? Ela nem imaginava que para medicina você tinha que ler muito, né? Então minha mãe tinha uma coisa aqui em casa, ela comprava aqueles livros dos vendedores, né? Que vendiam livros por metro, para deixar bonita a estante, mas a gente não pegava livro para não estragar o livro e porque achava que estragava a vista a leitura. Então, na verdade, eu fui incentivado a ler muito por uma senhora que morava no asilo em Cachoeira Paulista, Dona Ermelinda. A minha história como escritora, assim, eu tinha 3, 4, 5 anos e minha mãe fazia um trabalho voluntário nesse asilo e eu ia com ela. E tinha uma senhora que falava muito e falava meio empolado, assim. Ela dizia assim, eu morava na luz, morava no Limão, fazia uma baldeação na luz, saía da sé, ficava baldeação. Não, fulano é pernóstico. E eu com 4 anos, ficava repetindo. Onde você vai, Gabriel? Falei, vou ao banheiro, mas fazer uma baldeação pela cozinha, assim. Que é isso? E eu ia repetindo as coisas dessa mulher, Chaim. Aí com 5, 6 anos, eu ia lendo os livros dela. Ela me emprestava os livros que ela tinha no asilo. Quando eu tinha uns 9 anos, ela perdeu a visão. E ela era uma professora aposentada e muito culta, assim. Aí eu li em voz alta os livros para ela. Então ela era apaixonada por Clarice Lispector, Machado de Assis, né? E eu lia alto e ela ficava ouvindo a coisa. E eu me lembro, assim, né, da cena, né? Tinha um varandão, lá a gente via o Vale do Paraíba como se fosse um gigante deitado. E aquela senhora assim, e eu lendo a história inteira em voz alta. Eu acho que isso me deu tanto prazer com a palavra, o ler em voz alta. E aí com 11 anos de idade, ela falou assim, Gabriel, você lê tão bonito, Gabrielzinho, né? Gabrielzinho, você lê tão bonito, por que você não vira escritor? Eu falei assim, o que faz para virar um escritor? Ela falou, você escreve, lê para mim, e eu vou dizer se está bom ou se está ruim isso. É mesmo? Começou assim? Começou assim. Aí eu escrevi um texto sobre liberdade, que não estava bom. Liberdade é acordar a hora que eu quiser, liberdade é fazer o que eu quiser, liberdade é não obedecer a ninguém, e eu li para ela. E ela assim, aquela senhora, né? Eu lembro até a fisionomia toda dela, assim. E ela falou assim, você gostou disso que você escreveu? Eu falei assim, não, acho que isso, não sei. Eu falei assim, você se emocionou com isso? Eu imagino, uma criança de 11 anos, né? Criança de 11 anos não sabe direito o que é se emocionar, né? Eu falei assim, como assim me emocionei? Ela falou assim, o que te faz chorar? Eu falei, o que me faz chorar é que eu tenho um irmão que tem Down, né, síndrome de Down, e eu peço muito a Deus para ele ficar bom e Deus não me atende, meu irmão não fica bom, ele não fala comigo. E às vezes eu vejo que minha mãe fica triste e leva para fazer tratamento, ele não fica bom, eu não sei. Eu falo, ai que lindo isso, você fala com Deus, Deus não te atende? Escreve uma carta para Deus perguntando por que ele não te atende. Aí foi meu primeiro livro, que é uma carta para Deus, falando sobre o meu irmão, chama Eu Só Queria Ser Poeta, eu tinha 12 anos quando eu publiquei. Eu ganhei muitos prêmios com esse livro, e depois, assim, adulto, né, eu escrevi um livro com o Padre Fábio que chama Carta Entre Amigos, escrevi um outro livro que é Carta Entre Dois Filósofos, né, mas tudo influenciado por uma mulher cega que morava no asilo. Então a minha vida de escritor, e Chaim, até os 20 anos, todos os livros que eu escrevia, eu ia pro asilo e lia para ela. Ela morreu quando eu tinha 20 anos, e eu cuidei dessa senhora até ela morrer. Quando eu estava com 19 anos, assim, eu falei assim, Dona Ermelinda, eu não sei o que eu te dou de Natal, né? Ela falou, para de me dar coisa, você me deu 3 televisores, eu sou cega, eu não ligo televisão, você me dá um monte de vestido, eu não saio da cama, para de me dar coisa. Aí ela falou fantástica. Assim, eu queria que você convencesse os meus filhos de me visitar, os filhos moravam em São Paulo. Ela, antes de ficar doente, né? Quer dizer, ela estava muito doente e ela achou que fosse morrer, ela dividiu, que ela tinha um filho e uma filha. E ela ficou boa. E aí os filhos internaram no asilo e não pagavam asilo. Isso é uma coisa triste, né? E a gente vê hoje isso acontecer, é incrível, né? Que os filhos, para tirar de casa, e não vai visitar, né? É meio que
E pior, utilizam a aposentadoria dos pais para pagar isso aí. Quer dizer, é incrível isso, né? Como é que hoje como é que é? Vamos voltar para esse caso dessa senhora. Como é que hoje é feito isso no privado e como é que é feito isso hoje no público? Tem a casa do vovô, a casa isso, mas são mais voluntários mesmo, né? Muitos voluntários. Eu fico muito feliz de ver que crescem os voluntários que vão fazer isso. Você sabe que em asilos, né, o trabalho do voluntário geralmente não é nem levar coisas lá, é só ir e ouvir história. Porque essas pessoas que têm, né, 90 anos, 100 anos, elas têm tanta história para contar e não tem ninguém para ouvir. Se você vai visitar e começa a perguntar e eles vão contando, a emoção que eles têm de contar a história é como se assim, alguém está preocupado e quer ouvir a minha história. A minha história importa para alguém, né? Mas essa mulher eu consegui levar o filho, a filha eu não consegui levar. E quando eu levei ela chamava ele de Gabrielzinho, passava assim, né? Porque eu acabei virando um filho para ela. Eu digo, Chem, porque assim, as pessoas, elas estão muito distraídas com as pessoas. A gente na vida aprende com os livros, aprende com as universidades, aprende com os títulos, isso é muito importante, mas a gente aprende com as pessoas, com todas as pessoas. Eu que viajo o Brasil todo dando palestra, eu encontro às vezes uma senhora no avião que vai me contando uma história, e eu chego naquele lugar e falo assim, meu Deus, olha o que eu aprendi com essa senhora hoje. Eu encontro um outro lá, né, um cara que eu conheci em Juazeiro do Norte, e que ele me contou que era sentinela de velório, e que se ele fosse um homem poderoso, ele obrigaria todo mundo a ir em velório, porque não é correto o morto ir embora sem despedida. Está acontecendo hoje no mundo é uma coisa maluca, né? A gente comentava antes, está acontecendo, até a Juliana falou, a gente ouve falar de guerra como se fosse uma coisa normal, normose, né? A gente está aceitando que a guerra é uma coisa normal, né? A gente vê, na Rússia já não se fala mais da história da invasão da Ucrânia, que ninguém sabe de verdade quantas pessoas. Agora, isso está acontecendo aqui no Oriente Médio, né? Que é um negócio maluco, que já acabou com faixa de Gaza Norte, agora está indo para o Sul. As crianças, o problema é as crianças que está acontecendo. E você vê a carência de liderança que a gente tem de mundo para poder alguém fazer alguma coisa. Todo mundo fica com seus interesses privados particulares, um por causa de petróleo, outro por causa guerra contra o outro. Como é que fica a cabeça, isso é aí que eu quero chegar, dessas crianças que estão vivendo o dia a dia, não que está sendo atacado, mas quem está atacando também. Por que ele está atacando? Por que ele tem a ver? E quem está assistindo, né? Você vê que a gente vê no mundo inteiro gente tentando fazer alguma coisa, ficam impotentes. O presidente dos Estados Unidos, que deveria ser a maior autoridade do mundo, não faz nada por compromisso dele que tem de um lado. Como é que você está enxergando esse mundo hoje? Eu acho que é uma tristeza assustadora, né? Toda guerra é um fracasso da humanidade. É de uma tristeza sobre vários aspectos. Um aspecto é que o mundo está sem líder. Você não tem grandes pacifistas que olhem para a região e falam assim, o que é isso, né? De repente, assim, tudo bem, um grupo terrorista ataca um país, esse país tem direito de se defender, mas ele não se defende atacando o grupo terrorista, ele se defende atacando um povo e matando um povo, né? Ali, hoje, segundo os dados oficiais da guerra, são 17 mil mortos, né? Dentre esses, a metade crianças. Então você está matando o futuro dessas pessoas. E aí o mundo olha para aquilo e nas primeiras semanas de guerra as pessoas ficam comovidas. É cena de criança morrendo, é cena do hospital que entrou. De repente, exatamente o que você falou, naturalizou. Então é assim mesmo, esqueceram da outra guerra, esqueceram dessas guerras acabou, né? Que não acabou. As pessoas continuam morrendo lá. E na faixa de Gaza as pessoas morrem de fome. E assim, esse aí, é o mais triste. O pior, Chaim, é que essas crianças, elas são educadas para odiar. Então, uma criança palestina, ela é educada para odiar uma criança judia. Uma criança judia, ela é educada, mesmo entre palestinos e judeus no passado, você teve juntos, grandes pacifistas que vivem juntos, não tem o menor sentido. Não tem, assim, e é triste que eles usam Deus para justificar, né? Eles vão para as questões religiosas, porque, né, Deus mandou, nenhum livro sagrado e nenhuma grande religião tem Deus mandando matar ninguém. Deus dizendo que um povo deve ser odiado por um outro povo, isso não existe. Mas há uma ausência de líderes, há uma ausência de um conceito do que é educação.
A neurociência, Chaim, cada vez mais prova que a questão das inteligências, ela é social, ela não é genética. No passado você dizia que era genético, né? Não, filho de um cara inteligentíssimo nasce inteligentíssimo, o outro tal. Hoje a neurociência acabou com isso. O nosso cérebro, ele é dinâmico, ele vai se exercitando, ele vai se desenvolvendo. Então, Mandela já dizia isso, nenhuma criança nasce odiando outra criança. O ser humano não nasce odiando. Mandela foi um exemplo, hein? Mandela era um exemplo de pacifista mundial. Um homem preso, né, 20 anos, sai sem ódio, sem vingança, consegue unir os dois lados do seu país por uma grande causa. Isso que falta no mundo. O mundo teve líderes assim, né? O presidente dos Estados Unidos, né, enfim, é lamentável, não sei, né? Se é uma... Lamentável. Falta uma... A Inglaterra tem um primeiro-ministro muito recente, que eram os grandes países que faziam isso. A França tem um presidente que não tem uma popularidade grande interna. A Alemanha tinha uma grande líder, trocou, é um recente. Então você não tem um líder mundial. Tem o Papa, mas com uma voz isolada, falando disso, falando dos refugiados. As guerras aumentam os refugiados. São 100 milhões de refugiados no mundo, 100 milhões, 50 milhões de crianças refugiadas. E tem cara hoje para se eleger, principalmente na Europa, ataco, não vai mais entrar, vai por ódio, né? Não vamos aceitar refugiar, aí vem aqueles doidos que a gente está vendo crescer em todo lugar, né? Ao ponto de se eleger aqui do nosso lado, né? Vem com maluco. Exatamente. Ninguém sabe o que vai acontecer aqui na Argentina, porque é uma tristeza, né? De repente um cara prega um ódio, vou acabar com isso aqui. Essa é a solução? Isso é o exemplo para esses jovens? É o contrário. Você vê a Angela Merkel, né, que era a dama de ferro da Alemanha, com uma voz potente no mundo, né? Ela acolheu 1 milhão de refugiados na Alemanha. E a Alemanha foi um país que se desenvolveu pelos refugiados. O Brasil também, né? Os Estados Unidos também. E por causa disso ela foi perdendo a popularidade e ela entregou o cargo, né? Uma mulher que colocou a Alemanha num patamar econômico impressionante. Mas ali a extrema-direita alemã começou a criticar, vai pegar o seu emprego. O ex-presidente dos Estados Unidos, o Trump, se elegeu falando isso. Eu sou a sua voz, essa mulher aí está preocupada com os imigrantes, com o refugiado, eu estou preocupado com o emprego do seu filho, desenvolvendo um egoísmo nas pessoas, porque ninguém é uma ilha. Não dá para eu estar preocupado só com o seu filho e não estar preocupado com a humanidade. Ou eu tenho uma consciência de que as pessoas... Não sei se você concorda com isso, não, desculpa o seguinte. O radicalismo de ambos os lados é ruim. Não tem que existir radicalismo, tanto de um lado como do outro. Tem dos dois lados, nós sabemos disso. Quer dizer, as pessoas chegam a um ponto, já estou tão, como é o caso da Argentina mesmo, vamos tentar. A situação está tão ruim. Vamos pegar um louco, né? Vamos pegar para ver o que acontece. O radicalismo é muito ruim, né? É o que você falou, dos dois lados. Dos dois lados. Qualquer você vê, radicalismo. eu estou falando esse negócio mesmo, a gente está falando de Israel. Eu já vejo que tem amigos meus que são judeus, ficam me olhando porque eu sou árabe, não tem nada a ver, eu tenho netos judeus. Eu tenho filho, nada a ver, a gente se vive tão bem. Esse radicalismo é muito ruim. Eu acho que a gente tem que pensar isso, pensar para poder fazer a diferença no mundo de hoje. O mundo está precisando de gente que pensa. Olhem o radicalismo, olha o que está acontecendo no meio ambiente, olha que essas crianças daqui a pouco nem água tem. A gente debate muito aqui. Estão acabando com os aquíferos, estão jogando, nego ainda lavando calçada com água potável. Então, tenta pegar da chuva, enfim, tem muita coisa ainda. Mas eu queria que você viesse mais, porque esse papo, né, Ju, foi muito rápido, adorei, né? 63 minutos. Obrigado por tudo, viu? Obrigado, foi maravilhoso. Como você, viu? Isso daí é a coisa mais maravilhosa. Amigo é coisa para se guardar. Dentro do peito. Dentro do peito. Quem fala isso? 7 chaves. Esse é o Milton, não é o Roberto, não. O Roberto é você, meu amigo de fé, meu irmão camarada, amigo de tantos caminhos. Olha, eu vou dizer uma coisa. Ciúmes não é um sentimento tão bom assim, mas eu tenho um pouco de ciúmes dele com o Roberto Carlos. Porque esse Roberto Carlos, tudo bem que ele é rei, ele compôs músicas incríveis, ele canta o amor sem nenhum constrangimento. Mas você sabe que foi assistir um show do Paul McCartney? Eu fiquei impressionado. E o Roberto soube disso? Sabe, eu já falei para ele. É impressionante, cara, com 81 anos. Gente, eu prestei 3 horas e o cara nem água foi tomar. E o cara não saiu do palco e pulando e tocou tantos instrumentos diferentes com 81 anos.
Olha o que a gente falou. Roberto continua o Roberto. Mas eu fiquei impressionado. Ixi, o Paul McCartney me passou agora, então eu já sou o número 3. Não, você é o 4. Não, mas é impressionante. Mas o Paul McCartney, mesma coisa, o cara encontrou o lugar dele no mundo. Ele encontrou, então ele está com 81 anos feliz com aquilo que ele está fazendo, né? E você viu o que o cara fez? Ele aprendeu a falar em português, brincou, cada lugar lá em Minas falava uai, no Rio, amigo, o camarada, não sei o quê. É impressionante como é que ele é simpatia com o público, e né? ama o que faz, né? Coisa impressionante. Olha, tá, obrigado, viu? Maravilhoso, amei. Volte mais vezes. Obrigado e até o próximo.